O silêncio de Deus não é ausência, mas é uma forma que Ele pode usar para que venhamos a amadurecer nesse processo. Talvez você ache que Deus não está te ouvindo, que a sua oração não passa do teto, que Deus te abandonou, que Ele fechou os ouvidos para não ouvir a sua oração. Eu sei, isso dá uma agonia. Muitas vezes ficamos ansiosos, preocupados, achando que estamos abandonados, até mesmo por Deus. Mas se você encontrou esse vídeo aqui, tenha certeza que não é coincidência. Eu vou falar aqui pelo menos 3 significados do silêncio de Deus. Antes eu quero pedir que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações e fique aqui conosco, porque eu estou sempre falando sobre discernimento espiritual para que você aprenda, entenda quando é Deus que está se revelando com você, para que você não fique confundido. E vamos ter como base para esse vídeo aqui o Salmo 46, versículo 10. Diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio é o ambiente onde podemos treinar o nosso discernimento. Quantas vezes, por diversas razões, por preocupações, por ansiedade, queremos resolver as coisas à nossa maneira, no nosso tempo, do jeito que a gente acha que é, querendo usar muitas vezes as nossas experiências para resolver algo. Marta vivia ansiosa, preocupada, fadigada com coisas e negócios dessa vida. E talvez você também esteja assim. E estando nessa mesma condição de Marta, cheio de barulho, cheio de ruídos, cheio de coisas na sua mente, na sua cabeça, é momento que você precisa silenciar todo o barulho, tanto à sua volta quanto na sua mente. Porque fica difícil, complicado Deus falar contigo, mas a sua mente não está preparada, não está vazia para que Ele venha a preencher. Então tem muita gente que vive com uma cabeça cheia, tão cheia de tanta coisa, que não tem espaço para ouvir a voz de Deus. Então você precisa treinar-se para se esvaziar, se esvair de tudo aquilo que atrapalha Deus preencher você. Para ser cheio de Deus, precisamos estar vazios de nós mesmos. Precisamos negar-nos a nós mesmos para que assim possamos ser cheios de Deus. E vamos falar agora do primeiro significado do silêncio de Deus na sua vida. Veja só, Ele está trabalhando nos bastidores. Deus continua trabalhando. Deus continua agindo. Deus trabalha para aqueles que nele espera. Deus trabalha em níveis que nós não compreendemos, que nós não entendemos, que foge à nossa compreensão, que foge à nossa imaginação. Deus, antes de tudo, de uma realização no mundo físico, antes ele prepara o terreno. E o terreno de Deus não é na terra. Antes é no mundo espiritual. Porque antes de todas as coisas se concretizarem, se realizarem, bota isso em sua cabeça, no mundo físico, antes Deus trabalha no mundo espiritual. Muitas coisas que Deus revela para você ainda não aconteceram,
mas quando chega o determinado tempo, elas se concretizam no mundo físico. Observe que quando Faraó teve aquele sonho, era algo espiritual, até que determinado tempo ele se concretizou no mundo físico. Quando José teve aqueles sonhos dos feixes, significava que no mundo espiritual, para Deus, aquilo iria se realizar, até que determinado tempo veio a se concretizar. Deus não tinha esquecido de José. Deus estava trabalhando. Deus estava preparando o campo, o terreno, coisas, situações, pessoas, para que viesse a se realizar aquilo que no mundo espiritual ainda estava sendo feito. Deus continua trabalhando nos bastidores. Você não está vendo, você não está entendendo, te falta compreensão, mas calma. Deus sabe o que fazer. Deus sabe como fazer, como lidar. Quase nunca sabemos o que é melhor para nós, mas Deus sabe. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus não são os mesmos planos que os nossos. Então, calma. O segundo significado, o silêncio, é proteção contra você mesmo. Se Deus respondesse à sua ansiedade hoje, Ele te daria o que você quer, não o que você precisa. É como se o Senhor dissesse: confie em mim, não em você. Em Provérbios diz: não te estribes no teu próprio conhecimento, no teu próprio entendimento. Deus não perde tempo batendo boca com a gente. Não. A palavra dele é sim, sim, não, não. Muitas vezes queremos insistir em algo. Muitas vezes queremos algo que não é do propósito de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes insistimos. Muitas vezes batemos em certa porta que Deus já fechou. Deus já lacrou. Deus já encerrou aquela porta. Mas esse silêncio de Deus é proteção para você. É Ele te protegendo. É Ele te guardando. Porque Ele não quer que você tome a decisão errada. É como se Deus dissesse: confie em mim. Não no seu tempo. Não no seu relógio. Não naquilo o que você quer. Porque o tempo é dele. Porque o fazer correto é dele. E não no seu tempo. E não como você acha que deveria ser. Então Deus continua fazendo. Deus ele continua se movendo em direção ao propósito que vai se concretizar na sua vida. Mas é da forma e da maneira que ele quer, não da sua. O terceiro significado, ele está testando a sua maturidade. É o seu deserto de aprendizado. É o seu deserto em que você decide se segue ele pelo que ele pode te dar ou por quem ele é na sua vida. Cristo, no deserto, dependeu somente do Pai, somente de Deus. Não tinha mais ninguém por ele. Ali ele foi testado. Ali ele venceu. Ali ele permaneceu na obediência a Deus. Em períodos como esse é que se conhece qual raiz e qual fundamento a pessoa está alicerçada. Porque se ela estiver alicerçada no fundamento de areia, a sua vida vai desmoronar, a sua vida vai ruir, a sua vida vai cair. Mas se ela verdadeiramente está fundamentada na rocha, pode vir o vento, pode vir o vazio, a solidão, mas ela está firmada
ela está arraigada, enraizada. Porque a raiz de quem tem Deus na sua vida não é para baixo, ela é para cima, porque Deus não é da terra, Deus é do céu. Quem tem a raiz na terra é porque o seu fundamento é de areia. Ele ouve, mas não vive. Ouve, mas não pratica. Ele ouve, mas não segue. Mas quem ouve e pratica, esse está fundamentado na rocha. E as suas raízes estão fortalecidas para cima, no alto, em Deus, em Cristo. Isso é que você precisa aprender. Em momentos de silêncio como esse, é muito fácil seguir vozes enganosas, caminhos do seu próprio coração, querendo uma fuga, querendo uma resposta rápida, querendo uma solução logo, querendo algo para sanar a situação, o problema que você está enfrentando. Cuidado, porque solução que permanece, a solução perfeita, ela vem da vontade de Deus. E o necessário nesses momentos é aguardar até que do alto, até que do céu venha a resposta que vem de Deus. Siga esses princípios que eu acabei de falar aqui. Se não entendeu, volte o vídeo e assista mais vezes. Entenda, compreenda, absorva. E antes de mais nada, aguarde, como diz o Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Calma, porque Ele é Deus e não falha. Agora, se você quer aprender a blindar a sua mente, a proteger ela de falsos ensinamentos, de vozes que não são a voz de Deus, aqui na descrição eu deixei um material que eu escrevi que vai te ajudar a entender esses caminhos e a não cair em mais vozes que parecem ser de Deus, mas que não são. Que Deus em Cristo continue a te abençoar cada vez mais.